Muito bem, seja bem-vindo ao canal Saber Física Superior para mais uma videoaula. E nesta videoaula nós vamos resolver aqui o problema número 40 do capítulo 12 do volume número 2 do livro do Halliday. Aqui nós temos um probleminha que diz que uma barra horizontal que está presa a uma articulação tem sobre si um objeto, um pacote apoiado, e na extremidade à direita ele está preso a um cabo que por sua vez na extremidade superior está preso a um teto. Então o sistema está em equilíbrio e o que se segue como pergunta é o seguinte: qual seria o ângulo θ, ou seja, esse ângulo aqui que eu circulei, e qual seriam também as massas do pacote, que é a massa MP na letra C, e da barra que está aqui na horizontal, articulada na posição logo à sua extremidade esquerda. Bom, nós vamos traçar aqui um eixo, que seria um eixo X, vamos dizer assim, aonde a origem desse eixo está exatamente o ponto de articulação, ou seja, o ponto de rotação, o eixo de rotação possível para esta barra. E o peso, vamos limitar a nossa barra aqui à posição L, correto? Aqui nós temos a posição L, onde está executada a tração no fio, que seria a tração aqui justamente nesta direção, esta tração T. Então aqui eu tenho uma força sendo realizada, que nós vamos chamar de tração T. E o ângulo θ está exatamente aqui neste ponto. Bom, esta tração tem suas componentes vertical e horizontal. Aqui eu vou chamar de tração X e aqui eu vou chamar de tração Y. O pacote está localizado num ponto que dista da origem X. Então aqui nós temos a posição X e o centro de massa, ou centro também de gravidade dessa barra, estaria numa posição que nós vamos chamar de L sobre 2. Por quê? Porque a barra tem L de comprimento e o seu ponto médio é exatamente a metade desse L, ou L sobre 2. Então, aqui nós temos a localização da força peso. Deixa eu colocar essa força aqui. Então essa força peso da barra, vamos chamar isso aqui de PB, e aqui estaria localizada a força peso do pacote, PP. Tudo bem, nós temos as forças que atuam nesta barra. Se você bem observar, a barra está em equilíbrio, então o equilíbrio tanto de rotação quanto de translação. Vamos focar bem aqui no movimento de rotação. Então todos os torques somados têm que ser nulo. Não é isso? A soma tem que ser nula, melhor dizendo. A tração X, a componente X da tração, não realiza torque, porque ela está numa direção que coincide com o ponto de rotação. Então, esta tração não realiza torque. Então, fica o torque da força de tração Y, o torque da força peso P e o torque da força peso B. A tração T já está decomposta em Tx e Ty, então não precisa observar o que a T está fazendo aqui, uma vez que eu estou observando para o torque das suas componentes. Vamos montar então aqui a nossa equação do somatório dos torques. O torque da força peso B é um torque que está buscando realizar uma rotação horária, assim como o torque da força peso P. Já o torque da força de tração Y está tentando fazer uma rotação anti-horária, ou seja, a soma dos dois torques aqui das forças peso tem que ser igual ao torque da força de tração Y. Vamos colocar isso na nossa equação. Então vamos lá. O torque da força peso B eu vou chamar de tal B. Vamos colocar aqui um Bzinho. Mais o torque da força peso P é igual ao torque da força de tração Y. Então o que é o torque? O torque é a força multiplicado pelo seu braço de alavanca. Então o torque da força peso B é exatamente a força peso B multiplicado pelo seu braço de alavanca. A força peso B está atuando aqui nesse ponto. O braço de alavanca dela, então, óbvio que seria exatamente aqui esta medida de azul que eu estou colocando para vocês, ou seja, de 0 a L sobre 2, então é L sobre 2. Se você ainda não sabe
identificar os braços de alavanca, assista um vídeo anterior da questão número 39, que nesse vídeo eu explico com mais clareza. Vamos seguir aqui por causa do nosso tempo. Então, mais o torque da força peso P multiplicado pelo seu braço de alavanca. O peso P está sendo realizado exatamente aqui nesse ponto, que dista do ponto de origem uma distância x. Então, o braço de alavanca é o próprio x. Igual a tração em y, o torque da tração em y é a tração em y vezes o seu braço de alavanca, que é exatamente essa distância de L até 0, justamente aqui na horizontal, ou seja, o braço de alavanca é L. Vamos lembrar que TY é exatamente a tração vezes o seno de θ. Mais uma outra coisa que, se você precisar ver com mais detalhe, assista um vídeo anterior que provavelmente você vai entender. Então, o peso B multiplicado por L sobre 2 mais peso P multiplicado por X. Tração Y, então, é tração vezes seno de θ multiplicado por L. Se nós dividirmos tudo aqui por L, nós vamos eliminar esse L do lado esquerdo e o L do lado direito. Então, vai ficar assim, ó, PB sobre 2 mais peso P vezes X sobre L é igual a T vezes seno de θ. Bom, como o gráfico indica aqui para nós uma função de t em função de x sobre L, nós podemos trabalhar com esta expressão aqui, colocando a tração em função de x sobre L, passando o seno para o outro lado, dividindo com todos os termos que nós temos aqui. Vamos ter então exatamente esta função: isola o t igual a pb sobre 2 vezes seno de θ mais pp sobre seno de θ, que multiplica por x sobre L. Aqui nós temos a função da tração em função de x sobre L. Esse x sobre L aqui é a nossa variável independente, porque é a variável do eixo horizontal aqui no gráfico, x sobre L. Observe bem aqui, esta é a variável do eixo horizontal e t é a variável do eixo vertical. Então aqui nós temos o coeficiente angular, que é o peso de P sobre seno de θ. Esse é o coeficiente angular da função, e esse aqui é o coeficiente linear da função, que é peso de B sobre 2 seno de θ. Muito bem, fazendo esta analogia com a função de primeiro grau, porque aqui nós temos uma função de primeiro grau, nós podemos então dizer o seguinte, que o nosso peso P sobre seno de θ é o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É exatamente o cateto oposto aqui, dividido pelo nosso cateto adjacente. Quem é esse cateto oposto? Seria TB, ou seja, esse valor, menos TA. E quem seria o cateto adjacente aqui a esse ângulo θ da função aqui? Θ, vamos colocar outro nome para esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, tudo bem? Então, o cateto adjacente vai de 0 a 1, ou seja, ele seria 1 menos 0, que é exatamente 1. Então, nós temos que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é exatamente esse coeficiente angular aqui. Vamos colocar a igualdade. TB menos TA dividido por 1. TB menos TA é 700 menos 500, então vai dar 200. Eu posso até resumir isto e colocar aqui para vocês. 200. Daqui eu posso dizer o seguinte, que PP, o peso do nosso pacote, é massa do pacote vezes gravidade dividido por seno de θ, que é igual a 200. Aí eu posso fazer o seguinte, a massa do pacote vezes gravidade menos 200 seno de θ é igual a 0. Bom, esta equação aqui é uma equação muito importante. Vamos ver agora uma outra equação olhando aqui para o nosso coeficiente linear, que é exatamente esse peso de B dividido por 2 seno de θ. O coeficiente linear é exatamente o valor no eixo vertical,
cujo ponto é cruzado ou interceptado pela reta do gráfico. Então ele está interceptando aqui nesse ponto, não é isso? No eixo vertical, o valor desse ponto é TA, que está aqui dentro desse círculo de azul. Então esse PB sobre 2 seno de θ é o nosso próprio TA. Eu posso dizer isso assim: PB sobre 2 seno de θ é igual a TA. Quem é TA? TA é 500, que está aqui no enunciado. Então eu posso dizer o seguinte, que o peso de B, que é massa de B vezes gravidade, dividido, perdão, eu vou colocar aqui já logo para economizar espaço, menos TA, que é o nosso 500, vezes 2 vezes seno de θ, que dá 1000. Não, veja só, vou fazer um pouquinho mais detalhado, porque senão não vai adiantar, pode ser que alguém não vai entender, e o meu objetivo é que todos compreendam. Veja só, o peso de B é massa de B vezes gravidade, tudo isso. Vamos passar o 2 seno de θ multiplicado com TA do outro lado. TA é 200, perdão, é 500. Então TA é 500, que multiplica por 2 vezes seno de θ. Agora, 500 vezes 2 vai dar 1000. 1000 jogando para o lado esquerdo vem negativo, não é isso? Menos 1000 seno de θ. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, MB vezes gravidade menos 1000 seno de θ é igual a zero. Bom, essas equações aqui ficaram um pouco inclinadas. Talvez você esteja até inclinando a sua cabeça também. Me perdoe pela má organização do vídeo. Mas vamos correndo aqui contra o tempo. Vou achar mais espaço aqui para nós. Bom, acho que aqui agora ficou um pouco melhor. O que nós podemos fazer agora é somar esta equação 1 com esta equação 2. Se nós somarmos, vamos colocar aqui bem bonitinho. Isso é um sistema, eu vou somar essas equações. Então eu tenho, se eu somar esses dois elementos, esses dois termos aqui, vai ficar G, colocar em evidência logo o G, MP mais MB, aqui menos, o 1000 com 200 vai dar exatamente 1200, não é isso? Vai dar exatamente 1200. Seno de θ, nossa variável agora é seno de θ. O G é 9,8. A soma de MP mais MB no enunciado, eu não vou voltar no enunciado, mas se você ler lá, você vai ver que é 61,22. Então, dentro desse parênteses, eu posso colocar 61,22 igual a 1200 seno de θ, certo? Então, seno de θ vai ser exatamente 9,8 vezes 61,22 dividido por 1200, o que vai me dar algo em torno de 0,50. Vou colocar aqui aproximadamente 0,50. Daqui eu posso dizer que o θ é o arco cujo seno é 0,50, então é algo em torno de 30 graus. Essa aqui é a resposta da letra A. O que ele pede na letra B é a massa de B, e o que ele pede na letra C é a massa de P. A massa de B eu posso olhar por esta equação, a equação número 2. Então, daqui, se eu resolver essa equação, eu vou obter então a massa de B aproximadamente igual a 51 quilos. Se eu olhar para C, a questão C, qual é a massa de P? A massa de P é a massa do pacote. Eu olho para essa equação número 1 aqui. Então, se eu colocar 9,8 no G, seno de θ é 0,50, multiplicando por 200, aí então a massa do pacote vai ser aproximadamente 10,2 quilogramas. Bom, espero que você tenha entendido. Aqui está o ângulo θ, aqui está a massa da barra e aqui está a massa do pacote. Espero que você tenha compreendido. Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.